Depois que veio a depressão, né, a ansiedade, a depressão, tudo parou. Foi quando eu liguei para minha mãe do serviço e falei, porque meu marido estava trabalhando em São Paulo, e eu liguei para minha mãe e falei, mãe, procura uma ajuda, porque se você não procurar essa ajuda para mim hoje, eu vou morrer. Vem aquele aperto no peito, aquela falta de ar, e você acha que você vai morrer, você está à beira da morte. Então é uma coisa que realmente você parece que você chega no fundo do poço, onde você fala, ou eu procuro uma ajuda, ou eu realmente vou cair. Rotinas de trabalho atribuladas com alta carga de horas extras, condições desfavoráveis para cumprir a função, desvalorização, metas inatingíveis, falta de tempo de descanso ou lazer. Essa é a realidade de muitos profissionais no Brasil e no mundo, que por não conseguirem um equilíbrio entre trabalho, estudos e vida social, acabam sendo afetados física e mentalmente por uma condição chamada síndrome de burnout. Trata-se justamente da manifestação de sintomas consequentes do estresse e da pressão do dia a dia. Esse foi o caso da Adriana. Ela tem 41 anos e foi diagnosticada com síndrome de burnout, com ansiedade e depressão. No início, ela achava que o caso não seria tão sério, porém os sintomas foram se agravando durante a pandemia, quando ela passou a trabalhar numa empresa de telemarketing. De repente, se viu dentro de uma situação insustentável e precisou buscar ajuda. Eu estava tratando como se fosse um quadro depressivo, até que foi através de laudos médicos que eu fui entender que eu estava com a síndrome de burnout. Que aí que eu fui entender o que era isso, porque é uma palavra tão assim estranha. Na realidade, eu sempre trabalhei como promotora de vendas, né? Então, contato direto com o público, com pessoas. Só que devido à pandemia, né, tudo parou. Aí eu tive que procurar um outro recurso, que seria a área de televendas, né, o telemarketing, né, mais conhecido. E foi ali que eu fui tentando, né, ficar, só que é uma sala fechada, que você só fica olhando para o computador, né, um telefone, um computador, e você só tem acesso àquilo, a uma parede olhando para você. Então eu fui passando meses, 3, 4, quando chegou no 5º mês, aí foi onde eu comecei a ir trabalhar e sentir falta de ar. Eu falei, gente, tem algo estranho, mas eu achei que era alguma coisa corriqueira. Aí no outro dia já estava com um outro tipo de problema, era dor de cabeça, era o meu intestino que não funcionava corretamente, eu já não conseguia dormir, a insônia. Aí foi me prejudicando na minha vida familiar, com o meu marido, com a minha filha, com a minha mãe, tudo foi prejudicando. Eu fui ficando mais nervosa e eu tinha medo, muito medo, eu tinha medo de trabalhar, tinha medo das pessoas. Aí foi onde eu falei, não, eu tenho que procurar alguma ajuda. Numa sociedade como a nossa, capitalista, que enfatiza a ideia de sucesso como ligado a ganhar muito dinheiro, a questão da competição, a questão dos ganhos financeiros pode adquirir uma dimensão tal a ponto do sujeito não conseguir equilibrar as demandas do trabalho, as demandas pessoais, as demandas da família. Então, a síndrome do burnout ocorre dentro de um contexto complexo, que é esse das sociedades capitalistas, com uma noção restrita, por vezes, do que é sucesso, do que é viver bem, do que é se dar bem na vida. E a partir desse contexto mais amplo, a gente pensa nessa síndrome. Adriana revela como recebeu a notícia de que o que ela tinha era burnout. Foi triste, eu chorei muito, porque a gente tem aquele paradigma de dizer que psiquiatra é coisa de louco. Então eu achava que eu estava louca. Eu falei, não, eu tô louca, isso não pode estar acontecendo. E daí, juntamente também com o psicólogo, ele me fez entender que isso é realmente uma doença do século, né? Ainda mais depois da pandemia, tudo parece que tomou uma proporção muito maior. E foi aí que eu entendi que eu precisava realmente procurar uma ajuda. Adriana vivia um momento muito delicado.
Ela sabia que precisava de ajuda médica e apoio dos familiares. Numa tarde, ela teve uma crise no trabalho e desmoronou. Foi quando eu liguei para minha mãe do serviço e falei, porque meu marido estava trabalhando em São Paulo, e eu liguei para minha mãe e falei, mãe, procura uma ajuda, porque se você não procurar essa ajuda para mim hoje, eu vou morrer. Porque eu estava já sentindo que eu já estava procurando a morte. Realmente é uma coisa que eu não gostaria, mas eu já estava procurando a morte de fato, porque aquele momento eu não conseguia me entender, porque eu já tinha ido várias vezes no pronto-socorro, e eles sempre com aquele remedinho, né, para te acalmar, e não te explicam o que é. E eu estava vindo embora sempre daquele jeito meio dopada, sem entender o que estava acontecendo. Até que um certo dia no serviço desencadeou uma crise muito grande, e eu não sabia o que era, porque eu não tinha até então informação. E ali eu falei, hoje eu vou morrer, de hoje eu não passo. Com o apoio da mãe, Adriana buscou ajuda médica. A partir dali, iniciou o tratamento para deixar para trás os momentos de pânico e insegurança que estava vivendo. Foi a partir dali que a vida de Adriana começou a mudar. Com auxílio de profissionais, apoio da família e vontade de vencer, a vida foi caminhando para uma outra direção. Uma pessoa frente a essa síndrome precisa também de um olhar e de um tratamento complexo. De novo, com terapeutas, psiquiatras gabaritados, com grupos de amigos que acolham, com empresas que tenham um olhar mais humanitário. A gente precisa ver ser humano como ser humano e não como uma máquina que tem que produzir, ganhar dinheiro, entrar nesse rótulo de bem-sucedido, como se ser bem-sucedido só fosse ganhar dinheiro. Tratar doenças psicossomáticas não é tarefa das mais fáceis. Exige disciplina, paciência, determinação e fé. O apoio da rede ao entorno é de extrema importância, já que todos acabam vivendo o problema juntamente com o doente, e a disposição em colaborar no processo de cura fará toda a diferença. Exercer a fé também vai trazer paz e a certeza de dias melhores. Adriana conta como se sente meses após iniciar o tratamento. Hoje eu estou mais calma em relação à doença que eu tenho, consigo entender melhor o que eu estou passando, e eu sei que eu preciso tomar aqueles remédios, tenho os remédios certos, a quantidade certa. Eu sei que eu não posso extrapolar, porque senão isso realmente pode ser pior, Então hoje eu consigo entender que eu preciso dessa ajuda e que o remédio ele vai me ajudar muito. Porque hoje eu quero viver. A Adriana do passado, com essa depressão, ela não queria viver mais. Hoje eu quero viver. E eu falo, gente, isso é uma coisa que só quem passa que sabe. Então eles foram vendo artigos, foram conversando com os médicos para poder entender e me ajudar. Tanto que eu ainda tenho algumas crises. Semana passada eu tive uma, mesmo com os remédios, a gente tem algumas coisas que desencadeiam, a crise. E se você não tem a família ali entendendo o que você está passando, ela não consegue te dar a base. E o sustento da gente, eu digo que é a família. A gente precisa entender, tanto nós como o paciente e também como a família precisa entender o que você está passando, o que você precisa. Porque para apontar, a gente tem muitas pessoas. A vida é cheia de desafios. Quem consegue encará-los da melhor forma possível, certamente consegue extrair deles grandes bênçãos. Nem sempre é possível vencê-los da forma como queremos, mas permanecer num estado cheio de dúvidas e incertezas não deve ser a lei que rege nossa vida. Cuidar da ansiedade, estar preparado para os maus momentos, construir uma rede de apoio, desenvolver sua força interna são condições imprescindíveis. Porém, criar a dependência em Deus com certeza será a chave da sua vitória, pois Ele, como doador da vida, pode mudar sua história e dar a ela um final feliz.